Não existe primavera aqui no Brasil? Como assim? Mas não existem 4 estações do ano? Como assim nós podemos afirmar que não existe a primavera aqui no Brasil? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo exatamente o que acontece e não é bem assim, tá bom? Então, em primeiro lugar, quando nós estamos falando de estação do ano, nós estamos falando em momentos dentro de um ano que varia o clima. Nós temos um período mais quente e um mais frio, isso é evidente. Só que, por exemplo, o que seria a primavera e o que seria o outono? Você sabe me definir? É muito difícil quando nós tentamos definir. Por quê? Porque aí você sai do clima e você vai para o aspecto da vegetação. Então, quando nós estamos falando de primavera e nós estamos falando de outono, nós estamos falando de um período onde tem plantas, tem flores, e outro período quando as folhas caem. Mas afinal, geralmente nós falamos que as folhas elas caem no outono. Mas será que elas caem em todos os lugares? E eu já vou te avisar que não também. Nossa, Arnaldo, você precisa estudar mais, porque eu sempre aprendi isso. Calma aí que eu vou te explicar dentro da geografia física o que acontece. E pra quem não sabe, eu sou professor de geografia, tá bom? Mas então o que determina a estação do ano? Muitas pessoas, de forma errada, acreditam que a estação do ano ela é determinada pela proximidade do Sol com o planeta Terra. E isso está errado. Não é. Como assim, Arnaldo? Não é. É o seguinte. Quando nós temos a inclinação do planeta Terra com um lado do planeta Terra mais virado para o Sol, nós vamos permitir com que os raios solares eles entrem de forma perpendicular, os raios solares eles entrem reto na superfície terrestre. Isso vai fazer com que esses raios solares eles sejam absorvidos ou então refletidos, né? Vai depender muito da superfície. E o que acontece? Quando eles são absorvidos é transformado em calor. Mas a propriedade que um objeto tem em refletir os raios solares nós chamamos de albedo. O asfalto, por exemplo, ele tem um albedo muito baixo, porque ele absorve os raios solares e ele vai emitir ou transformar em calor. Já a neve, a vegetação, tem um albedo, a neve principalmente, ela tem um albedo muito alto. Já a vegetação, um albedo mediano. Tá, Arnaldo, mas por que nós não temos a primavera e o outono aqui? Calma aí, peraí. Não tem o outono também? Não tem o outono também. Peraí, mas por que isso? Isso acontece porque nós estamos numa região muito perto da linha do Equador. Ou seja, nessa região que nós chamamos de uma região tropical, perto dos trópicos, perto da linha do Equador, nós teremos 2 estações do ano bem definidas. E é por isso que você tem no clima, que o clima tropical ele tem 2 estações bem definidas. Verão, quente e úmido, inverno frio e seco. Agora, outono e primavera é uma estação do ano que ela é mais de transição, é uma mudança de uma estação para outra, tá bom? Só que, Arnaldo, mas então por que na Europa, por exemplo, por que nós aprendemos isso nas escolas, das 4 estações do ano? Claro que nós temos uma característica de vegetação, uma característica natural envolvida por trás, tá? Mas nesse caso de clima propriamente dito, nós só temos 2 estações bem definidas dentro do clima tropical. Já no temperado, onde ele é um pouquinho mais afastado da linha do Equador, tem uma latitude um pouco maior, aí sim nós teremos o quê? Nós teremos as 4 estações bem definidas. A primavera com um clima mais ameno, o outono com um clima mais ameno que vai esquentando e esfriando gradativamente. Aqui no Brasil, por exemplo, no clima tropical, diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é subtropical, que aí já começa a ter as 4 estações mais ou menos bem definidas. Só que no clima tropical, o que vai acontecer? Esses climas, ou a temperatura, ela vai variar de uma forma muito brusca. Claro que nós temos dentro das grandes cidades também uma dificuldade muito maior de ter essas estações bem definidas. Pode ter as 4 estações do ano num dia só. Só que nas regiões tropicais nós temos essa variação muito mais forte. Uma variação que pode ser no dia ou de um dia para o outro. Vai ver que no dia de manhã ou à tarde, à tardezinha, né, chegando para a noite, já vai estar os seus 15 graus. À noite de madrugada vai estar os seus 7 graus e de manhã, ao meio-dia, o sol está estalando nos seus 25, 30, 35 graus. Isso pode acontecer. Bom, mas então nós podemos falar, então tá bom, Arnaldo, já manjei de tudo. Calma aí. E no clima da Amazônia, no clima equatorial, nós temos 2 estações bem definidas? Então, lá é quente o ano inteiro. Então é muito difícil de nós falarmos que tem um inverno extremamente frio. Nós temos um verão quente e úmido, só que o inverno menos quente e úmido também, porque chove muito o ano inteiro lá na Amazônia. Por quê? Porque é na linha equatorial, ou seja, quanto menor a latitude, lembra que o Sol ele está aqui e o planeta Terra ele está fazendo esse movimento. Na verdade é o contrário, né? Como ele está dando a volta no Sol, mas é como se o planeta Terra estivesse virando toda hora. Só que essa linha equatorial ela está a todo momento sendo iluminada pelos raios solares. Não importa se está virado com o norte ou com o sul para o Sol.
Isso é importante você saber por quê? Porque é por isso que nós vamos ter, por exemplo, lá nas regiões polares, o inverno de 6 meses noite ou o verão de 6 meses dia, tá bom? Porque o Sol ele vai ficar muito lá perto. Lógico, não vai ficar extremamente quente, tá bom? Mas o Sol ele vai percorrer, inclusive, uma circunferência no céu. Ele vai ficar dando voltas assim, ele vai descendo aos pouquinhos. Então não tem o período do dia e da noite. Por quê? Porque você está numa região polar. Lembra que o Sol ele vai de leste a oeste. Se ele está girando aqui, na verdade é o planeta Terra que está girando, né? Mas como o Sol ele faz um movimento aparente de leste a oeste, ele vai começar a percorrer assim, ó, no planeta Terra, até chegar no polo. Então você veria, isso já foi até uma questão de vestibular, tá? Se você colocasse uma estaca de madeira e a cada 1 hora você fizesse uma demarcação dessa sombra, dessa estaca de madeira, você veria que o Sol ele faria um movimento circular dentro do céu, ou melhor, no céu, tá bom? E essa sombra, ela faria uma circunferência. Bem interessante isso, a geografia é maravilhosa, não é mesmo? Agora não se esqueça que tem mais alguns detalhes, tá? Iniciou a primavera astronômica, por isso que nós falamos que é verão astronômico, inverno astronômico e tudo mais, porque dentro da astronomia, ou seja, o Sol passando em cima da linha do Equador, que isso vai definir o início da primavera e do outono, e quando o Sol passa em cima do trópico de Capricórnio de Câncer, aí vai definir o início do verão ou do inverno. Quando o Sol ele passa pela linha do Equador, nós vamos ter o que nós chamamos de equinócio. O que é o equinócio? O equinócio é o período, a duração do claro e do escuro a mesma. Então o dia tem 24 horas, então você vai ter 12 horas claro e 12 horas escuro. Arnaldo, mas isso não é sempre assim? Não! E eu posso dar um exemplo. Principalmente se você está nas regiões tropicais, quem está perto da linha do Equador não vai ter tanta diferença assim, tá? Mas quanto maior a distância da linha do Equador, aí sim você sente. Vou dar um exemplo daqui de São Paulo. Quando nós temos, por exemplo, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, agora, nesse período, nessa época aí de outubro mais ou menos, setembro, outubro, o que acontece? Você vai ter 5, 5 e meia da manhã, já tá ficando claro, 5 e meia da manhã, né? Só que no inverno lá, em julho, só 6h20, 6h30, quase 7 horas, beirando 7 horas que vai começar a ficar claro, tá bom? Mas e à noite? É a mesma coisa. À noite acontecem alguns outros fenômenos. No verão, por exemplo, lá para, sei lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, acaba ficando escuro um pouco mais tarde, então lá pelas 8 horas da noite. Já começa a escurecer no inverno, 7 horas da noite já começa a escurecer, tá bom? Então é importante você pensar nisso. Então quando o período do dia, ou seja, o período claro é maior do que o período escuro, nós chamamos de solstício de verão, que é quando começa o verão. Quando a noite é mais escura e começa o inverno, nós chamamos de solstício de inverno, que é quando o Sol ele está em algum dos outros trópicos. Por exemplo, vai ser solstício de inverno no hemisfério sul quando iniciar o verão lá no hemisfério norte. Então o Sol ele vai estar em cima do trópico de Câncer. Quando o Sol está em cima da linha do trópico de Capricórnio, que fica aqui no hemisfério sul, começa o nosso solstício de verão, só que é solstício de inverno no hemisfério norte, ou seja, é invertido. Assim como agora, recentemente, em setembro, iniciou a primavera aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte é o outono, tá bom? Então fique ligado, porque isso pode cair no seu vestibular. Já aproveita, curte aqui, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e suas amigas. Um grande abraço, até a próxima. Falou, vestibulando, vestibulanda!